o engenheiro civil utiliza do dimensionamento de madeira para projetos de cobertura. Na maioria das vezes, é lógico, né? E por isso nós vamos falar hoje sobre projeto de cobertura, ok? Nós precisamos conhecer todos os elementos que compõem a cobertura. E o primeiro elemento é o telhado. O telhado é a parte onde vai as telhas, né? Telha de cerâmica, telha de concreto, telha de amianto, telha de zinco, telha térmica, conhecida como telha sanduíche, né? Telha shingle e assim por diante, né? Então o telhado é composto pelas telhas, ok? Bom, mas onde essas telhas vão apoiar? Onde esse telhado vai apoiar? Ele tem que apoiar na trama. A trama é que sustenta esse telhado. Mas a trama é composto por ripas, caibros, terças e cumeeiras. Então, de novo, ripas, caibros, terças e cumeeiras. Bom, o que são as ripas, né? As ripas é que dão sustentação para as telhas. Então, o apoio das telhas são as ripas, né? Hoje usa muito os ripões, né? Substituindo as ripas, ok? Beleza, então as ripas ou os ripões tem que descarregar a carga em cima dos caibros. Então os caibros é que vão dar sustentação às ripas, ou seja, o apoio das ripas são os caibros. Os caibros têm que descarregar as cargas sobre as terças e cumeeiras. Daqui a pouco eu vou mostrar direitinho cada um desses elementos, tá? Terças e cumeeiras. Então, o que sustenta os caibros são as terças e cumeeiras. Então, esses elementos fazem parte da trama do telhado, ok? Ou trama da cobertura. Beleza. Essa trama, toda ela, tem que descarregar a carga sobre tesouras, ou também chamado de treliça, né? E às vezes em pontaletes. Então, essa trama descarrega na tesoura, na treliça, conhecido como treliça, ou também em pontaletes. Quando a casa é de laje, na maioria das vezes a gente utiliza-se de pontaletes, né, para ficar mais econômico a obra, ok? As treliças, hoje tô bom, né? As treliças ou as tesouras são compostas por banzo superior, banzo inferior, montante e diagonal. O banzo inferior é a parte de baixo da treliça, né? Conhecido também como linha, tá? Banzo inferior ou linha. O banzo superior, a parte de cima da tesoura, é chamado de empena, vulgarmente conhecido como empena. Tá? A montante é a parte vertical da treliça, também conhecido como pendural, ok? E as diagonais, né? Diagonais que vai ligar ali o encontro do banzo com as montantes, né? Chamado de escora, tá? Então, treliça ou a tesoura tem esses elementos: banzo inferior, banzo superior, montante e diagonal. Beleza. A ligação de uma tesoura até outra tesoura para dar estabilidade a essa tesoura, né, para que não haja deslocamentos horizontais nas tesouras, é chamado de contraventamento. Então a gente utiliza de contraventamento para dar estabilidade às tesouras, ok? Beleza. Além disso, né, tem também o sistema de captação de água pluvial, captação da água de chuva, né? São roofles, que faz a proteção de infiltração de água, né? As calhas, que são as bicas para a água correr, os tubos que vai trazer então esse volume de chuva lá da cobertura até o solo, né? Então são os tubos que fazem essa ligação aí. Então esses são os elementos da cobertura: telhado, trama, tesoura ou treliça, contraventamento e o sistema de captação de água pluvial, ok? Vou mostrar a imagem então aqui desses elementos para vocês terem uma noção melhor. Então aqui nós temos a cumeeira, que vai bem lá em cima, né,
da tesoura lá, ó, tá na pontinha. Depois aqui vem as terças que estão postas aqui nessa posição sobre a tesoura também, ok? Junto às terças, para dar estabilidade, porque a terça tem que ficar inclinada, tá? E aí, para dar essa estabilidade de inclinação nas terças, a gente coloca um chapuz, que é um apoio triangular aqui, junto com essa terça aqui, chapuz, ok? Beleza. As ripas que vão ser colocadas sobre os caibros, então aqui tem uma ripa, aqui outra ripa, né? E elas estão apoiadas sobre os caibros, que é essa peça aqui, ó. Aqui é um caibro, né? Aqui é outro caibro. A distância entre uma ripa e outra é chamada de galga, tá? Então, quando o carpinteiro vai montar a trama, ele faz um molde para colocar e as ripas ficarem numa distância sempre a distância exata, né, uma da outra, que é chamado de galga. Então, quando você vai montar um telhado, é bom que você tenha uma peça de telha à mostra para você fazer essa galga de acordo com a galga da telha, né? Porque isso pode variar, de uma cerâmica para outra, pode variar essa galga aí, essa medida. Geralmente é em torno de 37 centímetros, 38, 39 centímetros, mais ou menos essa distância, né? Chamado de galga, ok? Beleza. E aí vem aqui a treliça, né? A treliça tem a parte inferior, o banzo inferior, chamado de linha, o banzo superior aqui, chamado de empena, vem a montante aqui, chamada de pendural, aqui também é uma montante, né? E vem uma escora aqui, que é a diagonal, ok? Essa treliça, ela se apoia aqui na lateral, ou numa viga, ou num pilar, ou numa madeira que vem ao longo, acompanhando a parede, chamada frechal, ok? Mas esse frechal pode ser substituído então pela viga ou por um pilar, né? A treliça pode apoiar diretamente num pilar aí. E existem coberturas que não tem a treliça, não utiliza a treliça, utiliza-se de pontalete, né? Então algumas utiliza-se de pontalete, que eu vou mostrar assim para vocês aí, ok? Então aqui estão a maioria dos elementos de uma cobertura, né? Galga, a platibanda que vai em cima aqui do frechal ou da viga, né? Se for viga de concreto aí. Tem também aqui o chapuz, né? Que eu já mostrei, que é aqui junto com a terça, né? Apoiando a terça, tá? Então esses são elementos principais aí de uma cobertura. Aí aqui eu tenho uma foto, né, mostrando esses elementos, ó. A gente tem aqui a ripa, ou ripão, né? Hoje utiliza muito o ripão. Aqui vem os caibros, tá? Esses elementos aqui são os caibros. Aqui vem terça, apoiando a terça vem o chapuz aqui, né? Aqui vem a cumeira. Cumeira é quase uma terça, né? Só que ela é colocada no ponto mais alto aí, lá na ponta da treliça, né? Lá em cima aqui, tá? E aqui vem a treliça, banzo inferior ou linha, né? Banzo superior ou empena aqui, a montante, né? Pendural, e aqui a escora, né? A diagonal, ok? Talvez não dê para ver direito, mas aqui tem uma peça que está ligando essa tesoura até na outra tesoura lá do fundo, ó. Tem uma pecinha ligando isso aqui, ó. Isso aqui é o contraventamento para dar estabilidade a essa tesoura. Essa tesoura pode estar apoiada aqui sobre uma viga, né? Aqui nessa partezinha aqui, né? Ou pode estar apoiada também em cima do frechal, né? Que é essa peçazinha que está aqui, ó. Aqui aparentemente está em cima de viga, né? Aparentemente. Mas existem situações em que essa trama não descarrega em treliça, não se usa treliça, né? Por exemplo, nessa figura aqui, ó. Essa figura não utiliza treliça para apoiar a trama. O que utiliza então? Pontaletes, ó. Aqui vai direto na laje, ó, né? Como é que funciona esse pontalete? Bom, então vamos lá. Aqui nós temos, ó, uma
laje pré-moldada, aqui uma laje maciça, tá? E aí você faz um berço, que é apoiado direto na laje ou sobre a viga, né? Esse berço pode estar direto na viga ou pode estar direto numa laje, né? Mais ou menos aqui, ó, aqui dá para você ver melhor o que é o berço, né? Esse berço tem que ter no mínimo 40 centímetros de comprimento. Para apoiar o pontalete sobre o berço, a gente usa tirantes ou mão francesa. Na maioria das vezes utiliza mão francesa aqui, ó. Aqui também está mostrando a mão francesa, né? E aí coloca o pontalete e a terça vem aqui em cima do pontalete, né? A cumeira aqui vai direto no pontalete também, ó. Mão francesa aqui, mão francesa aqui, né? Todo em cima do berço. Se você colocar o pontalete direto na laje, você provoca punção na laje. Então não é ideal, tá? Então aqui está um exemplo, né? Um modelo de pontalete, não usando treliça, né? Direto aqui. E existe uma outra situação em que a terça apoia direto nas paredes laterais, chamada de oitão, né? Nas paredes triangulares que ficam na lateral da casa. Essas paredes triangulares, chamadas de oitão ou eitão, tanto faz, tá? E às vezes coloca direto as treliças lá, diretamente apoiando lá. Aliás, treliça não, as terças, desculpa. As terças podem estar apoiadas diretamente na parede lá, chamada de oitão, tá? E aí elimina esses pontaletes aí, né? Não precisa desses pontaletes aí. Ok? Beleza. Vamos falar um pouco agora dos tipos de telhado. É lógico que existem variados tipos de telhados, né? Vamos falar aqui de alguns mais comuns aí, né? Então a gente tem telhado aqui com duas águas. Interessante é que nessa situação aqui, ó, poderia ser uma água, né? E nesse caso aqui duas águas, mas não é. Aqui a gente chama de meia água, tá? Quando o telhado só tem uma direção para a água, é chamado de meia água, não é uma água. Aqui é duas águas, tá? Para um lado e para o outro, né? Duas águas. Então, e aqui é meia água. Não me pergunte por quê. Esse tipo de telhado aqui, você tem 4 águas, né? No meio aqui você tem uma cumeira, lá em cima, lá no meio. Aqui nessa lateral você tem um espigão, tá? O encontro de duas águas divergentes perpendiculares. Encontro de duas águas divergentes perpendiculares. Isso aqui então é o espigão, tá? O encontro de duas águas perpendiculares convergentes é chamado de rincão. Então aqui nós temos um rincão. Aqui é rincão. Aqui é espigão, mas aqui nesse ponto é um rincão, ok? E o encontro de duas águas divergentes paralelas aqui é a cumeira, tranquilo? E aqui nós temos um exemplo de beiral. O beiral é a parte que se estende, né, que vai além da parede da casa. Então aqui está escrito, né, o beiral, parte da cobertura que se estende além das paredes externas. Então desse pontilhado até a extremidade aqui é o beiral, ok? E existe a platibanda. A platibanda não usa beiral, né? A platibanda não usa beiral. Em algumas situações usa beiral, sim. Tem algumas platibandas que usa beiral, né? Mas esse modelo aqui não tem um beiral. É uma casa caixote, né? Vamos dizer assim. Então aqui tem duas águas e a água escorre aqui para a calha, né? E vai para os tubos aqui na lateral, ok? Aqui a gente está falando de um modelo simples de telhado, né? Existem infinidades de modelos de telhados por aí, né? Beleza? Roteiro de projeto. Para a gente fazer um projeto de cobertura, a primeira coisa que tem que fazer é definir o tipo de telha. Até porque você precisa ter um modelo de telha para você fazer a galga do telhado, né? Se você não tem a galga, dificilmente você vai conseguir acertar a distância entre os ripões lá para colocar essa telha. Na maioria das vezes não dá certo se você não pegar a medida exata dessa galga aí, ok? Então, o tipo de telha é fundamental, a primeira coisa a se definir. Depois a inclinidade do telhado. Então, para telha de cerâmica e telha de concreto, a gente usa 35% aproximadamente.
Pode fazer com 30%? Pode, mas corre o risco de voltar a água. Quando a chuva é de muito vento, né, a água pode voltar. Então utiliza mais ou menos aí 35% de queda, tá? Inclinação, declividade. Para telha de amianto, né, telha de zinco, essas telhas grandes, né, pode se usar até 10% de declividade, tá? Não corre risco da água voltar nesses casos aí, beleza? Depois a gente tem que definir a área a ser coberta, né, para compra de telha, para saber certinho a área que vai ser coberta. A distância entre as tesouras ou entre os pontaletes. A classe de resistência da madeira que você vai usar, né? Você vai usar angelim, você vai usar uma peroba, um outro tipo de madeira, né? Definição geométrica da estrutura, que jeito que vai ser esse telhado, né? Que formato que vai ter esse telhado, que tipo de telhado que vai ser. Você ter definição geométrica disso aí, né? Então aqui a gente calcula a declividade do telhado, usando 2 vezes a altura, dividido pelo vão, né, de apoio aí das treliças, vezes 100, tá? Isso aqui é dado em porcentagem, tá? Esse izinho aqui está em porcentagem. Tá? Aqui a gente tem um exemplo para vocês fazerem aí, daqui a pouco vocês façam esse exemplo, né? Eu vou seguir com a explicação, daqui a pouco a gente volta nesse exemplo aqui para vocês resolverem aí. Ok? Vamos seguir em frente, daqui a pouco a gente volta nesse aí. O dimensionamento da trama. A trama, que é a parte que apoia todo o telhado, né? Você precisa ter cálculo do peso próprio. Isso aqui a gente tem a carga que veio do telhado, né? Carga de telha, acrescentado de sobrecarga, geralmente utiliza a sobrecarga de vento, né? Que vem atingir esse telhado aí. Alguma carga acidental que você queira acrescentar aí. Calcular os esforços que esses elementos da trama vão sofrer, cada um com seu tipo de esforço, né? O dimensionamento para o estado limite último, que nós fizemos desde o início do ano aí, né? A gente vem fazendo o dimensionamento de elementos aí. E depois o detalhamento da peça para o cara comprar, né, o tamanho da peça, qual a medida da seção, que tipo de madeira que vai usar, todo o desenho, o detalhamento dessa peça para ser comprado tudo direitinho, né? Os carregamentos, ó, cálculo de carregamento, peso próprio, são cargas permanentes, né? Peso próprio são cargas permanentes. Então a gente tem aqui, ó, para telha cerâmica, geralmente a gente usa aproximadamente 50 kg por metro quadrado, tá? Telha de amianto, em torno de 15 kg por metro quadrado. Telha de concreto, em torno de 60 kg por metro quadrado. O peso próprio da madeira é o peso específico da madeira, né? É o tamanho mágico, vezes a seção da peça que você vai usar, D vezes H. Okay? O vento é uma sobrecarga, a carga de vento é uma sobrecarga. E aqui tem um modelo desses elementos. Então tem o ripão, né? O rip, tá aqui. A distância entre os ripões é uma galga, né? Chamada de L. Esse ripão vai apoiar nos caibros. A distância entre dois caibros é D, né? E esses caibros apoiam aqui nas terças, né? Terça aqui, ou cumeira, né? Terça e cumeira. E aí a distância entre as terças, ou terças e cumeira, a gente chama de Tzinho, né? E aí isso aqui é apoiado na tesoura, ou na treliça, ela está aqui e aqui. Okay? Então isso aqui é a trama, né? E aqui é a treliça, ou a tesoura. Tranquilo? Bom, a gente vai deixar para a gente fazer esse dimensionamento desses elementos na próxima aula, né? Então hoje a gente vai ficar por aqui e nós vamos resolver então esse exemplo aqui, né? Que eu vou colocar para vocês aí daqui a pouco. Ok? Um abraço, até mais.